no nome de Jesus, que você tenha uma semana que vai começar amanhã feliz, uma semana de realizações, uma semana onde você possa fazer aquilo que Jesus pediu para que eu começasse com você. Ele disse assim: olha, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Jesus pediu aos seus apóstolos, Jesus pede a mim e a você hoje que nós sejamos imitadores dele. O apóstolo Paulo diz: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, imitar. Imitar, todo mundo conhece, é um verbo que diz respeito a ser semelhante, a tomar como modelo, a arremedar, fazer o mesmo. Ou seja, hoje em dia eu e você sabemos que as nossas redes sociais, que a televisão, que tudo o que entra em comunicação conosco faz com que nós imitemos os seus costumes, que nós sejamos companheiros de algumas pessoas, que nós façamos o que eles fazem, que nós sejamos como eles são, que nós andemos como eles andam, que nós vamos sentir aquilo que eles sentem. Ou seja, isso é imitar. E Jesus está dizendo: olha, sejam meus imitadores. Paulo disse: olha, me imitem assim como eu imitei a Jesus. Então, diante dessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu fui buscar na Bíblia quais são os exemplos que deveriam ser imitados, quais são os exemplos que não deveriam ser imitados, e ao mesmo tempo, depois, no final, falando sobre Jesus. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos relata é que nós não devemos ser imitadores. Presta bem atenção, porque hoje você e eu temos uma oferta tremenda de pessoas que querem que nós os imitemos. A Bíblia diz assim que existem muitas vozes no mundo e essas vozes estão nos chamando a imitá-los. E nós não devemos, de maneira nenhuma, não prestar atenção a essas vozes. Às vezes você entra no Instagram, no Facebook, ou na mídia que for, e você, mas eu só estou vendo. Não, cuidado, que aquilo com que você se faz companheiro, aquilo que é algo que você está todo dia vendo, você vai acabar imitando a sua maneira de ser, a sua maneira de andar, a sua maneira de falar. Ok? Então, vamos prestar muita atenção. E a Bíblia deixou bem claro que nós não devemos imitar pessoas que são dissolutos, pessoas que têm sempre uma escapatória, pessoas que sempre saem do lado, as suas palavras são sempre meia-verdades, pessoas que andam desordenadamente. Você não deve imitar essas pessoas. Mas é só ele está fazendo um vídeo. Não, se você vê que ela anda desordenadamente, não a imite. Pessoas que queiram tudo de mão beijada, ou seja, pessoas que querem comer de graça, que não querem trabalhar, que querem te enganar, seja na tua fé, seja o que for. Pessoas que não querem tudo de mão beijada, tem que tomar muito cuidado, não imitem essas pessoas. Pessoas que alimentam dissensões, pessoas que alimentam fofocas, pessoas... Só tem fofoca na internet, só tem coisas horríveis em alguns canais da internet. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fui um pouco errado agora, não só tem fofoca na internet, não, tem coisas muito boas também. Mas você sabe, e eu sei que existem canais que vivem de fofoca. Mas eu amo, é só uma fofoca, só vou ler. Não, a Bíblia diz para você não imitar essas pessoas, nem ouvi-las. Pessoas que invocam a prostituição, pessoas que invocam a impureza, pessoas que fazem gracinhas tontas, graças bobas, diz a Bíblia. Cuidado, pessoas que amam as coisas nojentas. Será que a gente tem visto isso? Será que os nossos olhos têm olhado isso e depois a gente acaba imitando essas pessoas? Pessoas que constantemente se embriagam, pessoas que estão constantemente bêbadas. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de postura, porque essa postura não é um exemplo a ser imitado. Se você vai acabar sendo levado essas pessoas a fazer o mesmo. Cuidado com as pessoas legalistas que só confiam no eu, que só pensam no seu próprio umbigo, que só confiam na sua carne. Essas pessoas são os exemplos que a Bíblia diz que nós não devemos cuidar. Não devemos seguir, não devemos imitar, não devemos andar como eles andam. Outros exemplos, a Bíblia diz que nós devemos imitar sempre aqueles que não querem ser pesados para ninguém, aqueles que não querem viver só de favor, aqueles que não cansam de fazer o bem. Essas pessoas você tem que imitar sim. Aqueles que são loucos por Jesus, às vezes falam, nossa, essa pessoa só fala de Jesus.
Sim, é com essa que você deve andar. As pessoas que, ao invés de amaldiçoarem, pessoas que abençoam, pessoas que sempre buscam o bem do próximo, pessoas que andam com amor, pessoas que aprendem e querem aprender mais e mais de Jesus. Oh, me fala mais, quero ouvir mais de Jesus. Pessoas que queiram receber a palavra em qualquer instante. Existem pessoas que viram para você e dizem: ei, lá vem você de novo falando de Jesus, lá vem você de novo com essa história de refúgio de paz. Essas pessoas você não deve imitar, sempre busque ouvir mais da palavra de Jesus. Pessoas que têm uma fé digna de ser imitada, pessoas que acreditam, pessoas que têm palavras de fé, essas você deve imitar. Pessoas que aceitem, presta bem atenção, lavar os pés dos demais. Sim, porque os orgulhosos nunca vão querer lavar os pés das outras pessoas. Pessoas que lavam os pés dos demais, essa você deve imitar. Ok? Então, assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, que eu sou imitador de Jesus. Jesus disse, olha, me imitem. Assim como a Bíblia diz, sejam imitadores de Deus, filhos amados. Ou seja, imitar a Jesus, imitar aquilo que a palavra de Jesus diz é o que Deus busca de nós. Por quê? Porque Jesus, ele fez coisas que nós devemos prestar muito bem atenção. Ele se entregou por todos nós. Ele, Jesus, abriu mão de todo o seu poder para poder salvar a todos. Ele se fez servo de todos. Ele aceitou a cruz para dar poder de salvação para mim e para você. Ele não se exaltou, ele não gritava, ele não falava alto. Ele manteve o tempo inteiro a sua porção homem concentrado. Ele nunca quebrou o que já estava quebrado. Ele nunca foi uma pessoa que não foi luz para os outros. Onde ele chegasse, as pessoas tinham luz. Ele lutou para libertar as pessoas. Ele lutou para curar as pessoas. Ele lutou para dar vida àqueles que estavam mortos. Ele lutou para ensinar os que estavam cegos a andar por um caminho. Esses são os exemplos que nós devemos seguir. Seguir a Jesus porque ele é o exemplo que nós devemos seguir 100%. E devemos seguir numa sequência que a Bíblia nos ensina, na palavra. Você só pode seguir a pessoa quando você o segue naquilo que ele fala. Então, cuidado com aquilo que vocês têm ouvido. Aquilo que nós temos ouvido pode nos influenciar e fazer com que nós os imitemos. Então, imite a palavra de Jesus. Imite como Jesus tratou as pessoas. Imite Jesus no amor. Imite Jesus no Espírito, como ele buscava a presença do Pai. Imite Jesus na fé de Jesus. E imite Jesus na pureza. Isso é que nós devemos fazer. Imitar na palavra, imitar no trato, imitar no amor, imitar no Espírito, imitar na fé, imitar na pureza. Isso, quando você começa a fazer isso, você vai entender aquilo que Jesus disse. Jesus falou assim, eu vos dei o exemplo. O que eu fiz, façam vocês também. Olha que forte. Jesus diz para mim e para você hoje, seja meu imitador. O que eu fiz, façam vocês também. Eu fui exemplo para vocês. Sigam os meus passos. Isso é que Jesus nos diz. E aí vem a pergunta que o Espírito Santo me fez. Será que eu sou um bom exemplo a ser seguido? Será que as pessoas que estão aqui no Facebook, no Instagram, podem me ouvir e querer seguir o meu exemplo? Será que eu sou um exemplo só de fachada? Será que eu sou um exemplo que amo só fazer selfie e me mostrar para as pessoas? Fazer gracinhas na internet? Ficar falando das coisinhas do dia a dia? Todo bonitinho, parece que a tua vida é completamente perfeita. Será que é isso que Deus quer, que as pessoas me imitem? Como eu cuido de plantas, como eu faço, como eu estudo? Tudo muito bonito. Mas você tem que fazer aquilo que Jesus disse. O que eu faço, você também faça. Vamos ajudar mais as pessoas. Vamos ser mais luz na vida das pessoas. Vamos fazer com que as pessoas se curem, que as pessoas tenham vida, que as pessoas consigam enxergar, que as pessoas sejam libertas. É isso que Jesus quer de nós. E é por isso que eu estou aqui dizendo. Vamos ser um exemplo. Vamos seguir aquilo que disse o apóstolo Paulo. Eu sou um seguidor. Eu sigo, eu imito a Jesus. E depois, a grande palavra final. Jesus disse, o que eu fiz, faça você também. Amém? Vamos ser imitadores de Jesus? Eu te convido. Eu não sou um grande imitador em todas as áreas da minha vida. Eu preciso mudar mais. Talvez o meu trato com as pessoas eu devo mudar. Talvez eu devo mudar mais no amor. Talvez eu deva mudar mais na minha busca do Espírito. Talvez eu deva mudar mais na fé. Talvez eu deva mudar mais na pureza. Deixe com que o Espírito fale com o Santo. O Espírito Santo fale com você e te deixe soar essa pergunta. Será que eu posso ser um exemplo
Será que as pessoas podem me imitar? Será que os seus filhos podem te imitar? Será que os seus amigos podem te imitar? Será que os seus pacientes, seus companheiros de trabalho, as pessoas às quais você... Será que eu sou um exemplo a ser seguido? Vamos pensar nisso. Se gostou, dá um like, ok? Mas passa para frente. Eu acho que essa palavra é muito forte. Vamos ser cada vez mais seguidores, não de qualquer um, mas seguidores de Jesus. O que ele fez, vamos fazer também. Tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe no nome de Jesus.